Por que as metas de começo de ano tendem a falhar? É o que a gente vai descobrir hoje. Sejam bem-vindos! Eu sou a Cássia, nutricionista especializada em comportamento alimentar e pesquisadora na área. E eu sou a Karina, especialista em gestão e com olhar aprofundado em nutrição, comportamento e rotina. Sejam muito bem-vindos ao podcast Entre Nutris. E aqui a gente vai conversar de uma forma leve, descontraída, como se fosse um bate-papo mesmo sobre nutrição. E Cá, me conta, você já tem as suas metas desse ano desenhadas? Ai, pior que já. Acho que desde o ano passado, né? Eu amo ter esse momentinho no fim do ano para desenhar metas. E não era um hábito que eu tinha, mas me ajudou muito na minha organização. Uhum, Só que eu sinto que nem sempre é assim. tá. Hoje eu tenho metas muito claras e definidas, mas eu vejo tanto pelos pacientes quanto, da minha própria versão há muitos anos atrás, Uhum, o quanto era difícil e frustrante esse momento de metas de começo de ano. aham, Eu acho que isso acontece por um motivo em comum muito claro para mim hoje, que são metas irreais, né. Eu tá. não sei se você observa ou também passa por Sim, isso. a galera coloca metas realmente reais e que talvez elas sejam possíveis em algum momento, mas Uhum. talvez não em um ano. Mas me conta um pouco então como que você tem feito agora, que você falou que nem sempre foi assim pra você. Uhum. Você quer me dar um exemplo de alguma meta que você colocou? Eu vou dar um exemplo bem característico que eu lembro exatamente disso, que era meta de ler 30 livros num ano. Aham, total. Eu acho que essa é clássica, não só de você, mas de todo mundo. Muito! E era uma época que eu estava tentando retomar a leitura, Aham, e em algum ano isso já foi possível, mas naquele ano específico eu estava muito desatenta, assim, com sim. não era realmente uma prioridade para mim, sabe. E aí não só coloquei lá ler "X" livros por ano, quanto foram 30, né, e a gente tem o quê? 12 Aham. meses? Nossa, é muito livro, hein? Muito livro! Então, você pode imaginar que foi um ano que, no final dele, eu me frustrei muito com essa meta. Uhum, total. E não lembro quantos livros que eu li naquele ano, mas assim, não foram 30. Você se lembra se por acaso você realmente chegou no final do ano e contou quantos livros você tinha lido? Eu lembro que nesse ano específico, eu acho que eu até fiz isso, Uhum. que a gente é isso, né, a gente anota num papelzinho no início do ano. Jura de pé junto que vai realizar, que aquele ano vai dar certo, mas, eh, eu lembro que não chegou, assim, vou dizer por cima, foram uns 10 livros, Aham. e é uma quantidade boa, 10 Sim, livros, super, super. Para entende, é quem tá super querendo possível. retomar o hábito, Aham. ótimo. Mas aí a frustração veio porque não eram 30, Aham. então eu acho que foi, realmente, assim, chamem de autossabotagem, mas foi realmente eu criando uma meta muito difícil de eu realizar naquele ano Sim. e me frustrando no fim do ano. Acho que talvez, seja muito importante levar em consideração o contexto também daquele ano. Você Uhum, comentou que, 30 livros, apesar de ser uma quantidade grande, talvez fosse possível uhum, dentro de um contexto diferente, uhum, uma pessoa que está com uma rotina mais tranquila, uhum. tem mais tempo para isso, ou até, enfim, que dê mais prioridade para isso. Então acho que o contexto também importa muito. Com certeza. Levar em consideração isso para a tua realidade. Então, eu acho que tem muito conteúdo rolando agora no começo do ano sobre isso, sobre metas, e a gente fica com essa sensação de que precisa Aham, desenhar essas metas e uhum, colocar coisas assim, não, esse é o ano que vai colocar coisas mais difíceis, desafiadoras. aham, Só que acontece muitas vezes isso, de chegar no final do ano e vira frustração. sim. E aí o que começa como uma motivação, o que é algo incrível, não tem nada de errado da gente se Aham. sentir motivado, termina com frustração e às vezes é só um ajuste de expectativa mesmo, né, Uhum. então acho que nesse sentido, eh, é uma lição que eu fui aprendendo e hoje é um pouco mais organizado. Ah, que legal. Mas e pra você, como é que é? Pra mim, eu acho que foi meio que o oposto. Aham, como assim? Porque eu sempre fui uma pessoa mais metódica,
de realmente organizar as minhas metas, delas serem específicas, mensuráveis. Mas dos últimos acho que os últimos 2 anos, assim, pra cá, eu Uhum, estava me sentindo um pouco pressionada uhum, com isso. Então uhum, chegava no começo do ano, eu desenhava as minhas metas, escrevia exatamente o que eu queria, só que aí chegava no final do ano, eu até tinha conseguido concretizar, uhum. mas vinha aquela sensação de que: "Nossa, mas fui muito produtiva e tal, mas será que era isso mesmo que eu queria?", sabe? Jura? Aham. E aí, no fim das contas, inclusive, uma das coisas que eu faço também no começo do ano é definir a minha palavra do ano. Ai, eu também faço isso. Ai, legal. E aí uma delas, inclusive para o ano passado, era leveza. Olha! Então, eu acho que as coisas não combinam muito, sabe, assim, Aham, você querer levar as coisas mais leve, mas ao mesmo tempo não, eu tenho que concretizar essa meta a qualquer custo, porque eu desenhei lá no começo do ano. uhum, Então, pra mim, antigamente era mais assim, mais específico, mais foco, e uhum, agora tá sendo um pouco mais subjetivo, um pouco mais livre, uhum. porque eu senti que era o momento, sabe. Então Entendi. eu vou dar um exemplo também, pessoal, que é em relação à corrida. Uhum. Porque eu comecei a correr há alguns anos já, mas é um hobby. E isso é uma Tá. coisa até que eu estava conversando hoje de manhã, Aham. que é a gente muitas vezes se cobra de colocar até metas em hobbies. Uhum, Então, por exemplo, a leitura. Leitura uhum, pode ser considerada um hobby, mas dependendo do contexto também faz parte de um estudo, de algo mais aprofundado. Mas uhum, pensando como se fosse um hobby. uhum, Às vezes não é tão interessante assim a gente colocar uma meta muito assim: "Ah não, todo dia eu vou ler 10 páginas por dia", uhum. porque acaba se tornando uma obrigação a uma coisa que era para ser um hobby. Tá. Então acho que tem os 2 pontos, a Uhum, gente não deixar solto demais, uhum. mas também, né, ser um pouco mais flexível nesse sentido de não sentir um peso muito grande quando a gente coloca lá, desenha as metas. Então É. para mim foi meio que o oposto do teu caso, sabe? Aham. É, hoje em dia eu acho que eu consigo ter um pouco mais de foco e de intenção, mas é legal esse gancho que você colocou sobre, ser algo que seja leve também, né. Exato, exato. Não nem tanto para ser uma cobrança e nem tanto para ser performático, que eu Uhum. acho que quando, a gente faz isso com o hobby, que foi o que você colocou de exemplo, a gente acaba se perdendo um pouco no processo, né. Sim, total. A gente foca demais no resultado Uhum, e acaba que quando a gente pensa num hobby, o hobby por si só ele é para ser prazeroso. entendi. Então quando a gente coloca um resultado naquilo, a gente foca só no resultado. Aham. E o que era para ser prazeroso e gostoso acaba se perdendo. Uhum, Então eu sinto que tem os 2 lados da moeda, que inclusive foi uma coisa que a gente também comentou no primeiro episódio do podcast, que foi uhum. entre você ser flexível, mas também não ser permissivo demais. Sim. Porque aí isso a gente está falando de metas relacionadas a hobby, mas Uhum. quando a gente puxando o gancho também da alimentação, da saúde, quando a gente está falando disso, muitas vezes essas metas são realmente importantes, a gente Sim, desenhá-las direitinho para realmente concretizar. Então, claro. por exemplo, se a gente está pensando numa questão de saúde, né, uma comorbidade ou uma dificuldade que a pessoa tenha em relacionada à alimentação, talvez seja interessante ser um pouquinho mais rígido mesmo. Aham. Então, e não rígido no sentido de tirar o prazer das coisas, Uhum. mas de realmente desenhar, ser mais específico e não deixar tão solto assim, porque senão Aham. a pessoa não vai ter um norte. Mas me vem muito a percepção do contexto também, né, que a gente falou Uhum. hoje mais cedo, que é qual que é o contexto ou o porquê que eu tô escrevendo essa meta, Total, né. total. Se é para eu ter mais tempo de qualidade com a minha família, ou ter mais momentos de lazer, ter um hobby, isso é importante. E Uhum. eu não acho que isso seja errado necessariamente, Sim. mas é entender o porquê que você está fazendo aquilo. Porque, por exemplo, se for, isso de ler mais, isso é importante, Aham, com certeza. né, mas ler mais, ler o quê, ler Uhum. Por que eu tô quanto, lendo, por o que eu vou quê. escolher ler, eu acho que tudo isso faz parte também. Uhum, Se a gente delimita lá a meta, ler 30 livros no ano, uhum, acaba que é uma meta, mas às vezes é um pouco solto também. é, Porque, tá bom, se o seu objetivo é só aumentar realmente a frequência de leitura, ok.
Agora, se você tem um objetivo maior no sentido de: "Ah, eu quero ler porque eu quero me tornar um profissional melhor Uhum, na minha área de competência", uhum, então desenhar até que tipos de livro que você vai ler, uhum. acho que também é interessante, que Tem que leva em ter um consideração o contexto. tem um porquê, né, acho que isso ajuda. Uhum. E eu gosto quando você fala sobre ler 10 páginas por dia, por exemplo. É, isso é um direcionamento mesmo, assim, a gente Acho quebra a meta de 30 livros é, em às vezes é até interessante, né, o que a gente falou, 30 livros no ano, dá ali mais de 2 livros no mês, o que realmente era sim. bem difícil, uma meta bem difícil. E Mas talvez seja pegando mais de 10 páginas, né, por dia. exato, total, dependendo do livro, Uhum, mas a gente ter essa meta diária também ajuda a ter uhum, esse norte. legal. Uma coisa que eu aprendi é que em vez de você colocar uma meta, por exemplo, ler mais, Uhum, é legal você, às vezes, mensurar o quanto você vai ler, aham, e acho que entra nisso que você falou do planejamento, né. sim. Então eu sinto que apesar da gente ter tido hábitos opostos em relação à meta, elas também se complementam num sentido de aprendizado, né. Uhum, total. Pode ter um planejamento? Pode, vai ser incrível, mas também não precisa ser algo muito irreal, né, fora da Uhum, minha rotina, fora da minha sim, realidade, fora do meu contexto. Então o contexto também é importante, flexibilizar isso também é importante, e acho que uma coisa que pode ajudar, a gente tem até uma ferramenta comportamental para isso, né, sim. que é a ferramenta das metas SMART ou até o acrônimo METAS mesmo. Aham. Então vamos dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro aqui. Aquela meta clássica que muitas pessoas colocam no começo do ano: "Quero emagrecer", clássico. O que que seria uma meta SMART nesse caso? Ela tem que ser o S seria de específica, então, emagrecer quanto? Ah, quero emagrecer 20 quilos. Aham, Ela tem que ser mensurável, então no caso da perda de peso, acaba sendo mais mensurável mesmo, porque é um número, então sim. já tá lá, né, os 20 quilos é mensurável. O A seria de alcançável, então quando a gente pensa aí nessa meta de emagrecer 20 quilos em um ano, será que dá para alcançar nesse período de tempo? A gente já começa a ver que não, né. É, eu acho que depende muito do contexto, da pessoa, enfim, é muito individual, Aham. mas talvez não seja tão alcançável assim. Uhum. O R seria de relevante. Então, emagrecer é relevante para minha vida? É importante para mim? Esse ano, por Esse quê? ano, Por por que que eu quê? quero isso? Exato. Então, sim, relevante, ok. E o T seria de temporal, que é mais ou menos o que a gente comentou, no sentido de será que é possível concretizar essa meta nesse um ano? Uhum. Então eu acho que nesse sentido, desse exemplo, né, de emagrecer 20 quilos em um ano, talvez seja algo que dê para melhorar, né. Sim, total. Então, caso essa também seja a sua meta, acho que é legal você pensar por que você quer emagrecer, por que que emagrecer é importante para você. Uhum. O que que você já anda fazendo para atingir esse teu objetivo e o que que você teria que começar a fazer para esse objetivo. E aí, por favor, assim, não faça nada maluco, não tenha a meta de perder 20 quilos em um ano, porque é muita coisa. É um pouco Você irreal, né. é, Entra muito nessa questão do alcançável, da que isso. a gente acaba e por isso que é legal até usar essa ferramenta, porque te dá um norte no sentido de, você começa a pensar: "Será que é possível mesmo?". Aham, Então, você vai quebrando até a meta em coisas menores, para você conseguir enxergar se é realmente possível, sim. para não chegar no final do ano frustrada mais uma vez porque não conseguiu alcançar. Exato. Acho que nesse sentido, vale a pena você perceber, qual que é a tua tendência de perda de quilo, né, de peso. Será que é possível perder 20 quilos em um ano? Uhum, No sentido de, talvez você nunca tenha conseguido, essa perda de peso tão expressiva sim. em um ano, então ou de uma forma, né, muito mais, tranquila, adequada, equilibrada. Então acho que também vale a pena pensar nisso, né. E não é desencorajar as pessoas a terem metas desafiadoras, Aham. mas é justamente para você colocar uma meta realista, que quando você chegar no final do ano, você vai ter uma sensação de conseguir cumprir a meta, que legal, e não essa sensação de frustração. Exato. Porque a sensação de frustração
ela vem mesmo quando você tem algum resultado. É. Só que se você coloca uma meta irreal, que é o caso do livro, dos 30 livros, Aham. se você colocou uma meta irreal, a sensação de frustração vai vir, mesmo que você tenha emagrecido lá 10 quilos dos Lido 20 que 10 você colocou. livros. Aham. Aham. Então é isso, é perceber que, por exemplo, nesse exemplo dos livros, poxa, eu li 10 livros no ano, incrível. Para aquele ano específico, estava muito bom. Então é bem nesse sentido, não é necessariamente desencorajar, mas tornar isso palpável, tornar isso Uhum. possível dentro da tua realidade, né. Aí eu acho que a gente tem um bom caminho para a criação de metas de início de ano. Então é isso, vamos para o nosso quadro da boca para fora? Eu vou te fazer umas perguntinhas, umas curiosidades também para a galera conhecer mais a gente. Tá bom, E aí você me responde e depois eu respondo em seguida também. tá bom. Uma curiosidade, alguma meta que você já colocou para você nesse ano? Eu tenho uma meta, que é tentar ser um pouco mais constante na academia. Uhum, Ano passado eu tentei e consegui 3 vezes por legal. semana na academia. Então esse ano eu quero tentar ir 4 vezes, que eu acho que Uhum. vai ser possível dentro da minha Uma meta realidade. bem possível, Aham, e você? gostei. Hã, eu tenho uma meta que daí já não é muito smart, mas tudo bem. Aham. Afinal aqui é da boca para fora, né. Aham, Que é realmente melhorar a minha velocidade na corrida. aham. Mas é aquilo, como a corrida é um hobby para mim, eu não quero colocar esse peso de colocar lá: "Ai, qual que é o pace que eu quero ter até o final do ano". Uhum, Não necessariamente, eu só gostaria de melhorar um pouco minha performance, me sentir bem e uhum. continuar correndo também. Então é uma Legal. uma uma meta que eu coloquei. E você já corre? Eu já corro, mas eu acho que dá para melhorar ainda bastante tanto a frequência, quanto também a velocidade que eu corro. Uhum. Eu queria muito conseguir acompanhar meu marido, mas é bem difícil, porque ele tem as pernas muito compridas. Qual hábito saudável que você conseguiu manter no ano passado? Você comentou da academia, né, que você acabou conseguindo ir 3 vezes. Tem algum Aham. outro além desse que você sente que conseguiu manter no ano que passou? Acho que no sentido de organização, da minha casa mesmo. Uhum. Conseguir ter um hábito, assim, de um momentinho para organizar minha casa, habitar ela um pouquinho mais, não Ai, ficar só gostoso. trabalhando, só no consultório, sabe. Aham. Então de habitar melhor esses espaços, acho que Gostoso. consegui. Nossa, a nossa casa é gostoso de cuidar, né. Assim, tem quem não goste, mas a gente aprende a gostar, eu acho. E você? Até puxando o gancho da academia que você comentou, Uhum, eu sinto que mesmo saindo muito da rotina alimentar, muitas vezes, uhum, a rotina de exercício físico eu consegui manter bem, então fui bem uhum, constante nesse sentido. Acho uhum, que dá para manter esse ano ainda, esse uhum. hábito. Legal. Para você, o que é mais difícil, restrição total ou constância? Ah, restrição total, com certeza. Uhum. Constância, na minha opinião, cá entre nós, é um pouco mais leve, Aham. né, restrição total, acho que entra muito no proibido, e aí parece que é muito fácil virar uma punição, sabe. Total, total. Já a constância eu vejo por esse caminho do cuidado, Uhum. e às vezes é difícil porque a gente não tá acostumado a se cuidar, muitas vezes, mas quando a gente consegue, mudar esse olhar e ir pra via do cuidado, realmente é muito mais fácil manter, realizar e não se frustrar no final, né, Uhum. também. Sabe o que é engraçado, assim, que muitas pessoas pensam que constância vamos pegar lá o exemplo de exercício físico. Uhum. Muitas pessoas pensam que constância é tipo, ir todos os dias na academia, 1 hora e não falhar nunca. Aham. E não é bem assim, né. A gente sabe que a constância, ela é justamente você ser flexível a Uhum, ponto de, um dia não fui, não deu, por conta das circunstâncias, tá uhum, tudo certo, amanhã eu retomo. uhum. Então é mais sobre isso do que necessariamente sobre fazer tudo igual todos os dias. Mas em relação a essa questão da restrição e constância, eu super concordo com você, eu acho que é muito mais difícil, pelo menos pra mim pessoalmente, restringir totalmente quando a gente fala. Vamos pegar o exemplo da alimentação, que é Uhum, clássico. Quando a gente fala de: "Ah, você não pode comer açúcar, não pode comer doce". uhum.
Pra mim é muito mais difícil, porque dá essa sensação de proibido. Uhum. E o E proibido é mais é mais gostoso, né. gostoso. Tem muita gente que fala assim: "Nossa, só de falar que eu não posso, eu já tenho vontade". Aham. Então, mas também já ouvi muita gente falando que prefere se restringir total, Uhum. tipo: "Não, então eu prefiro fazer jejum, Uhum. ficar sem comer, do que ter que controlar o quanto eu como". Uhum. Então eu sei que tem gente que se sente assim, mas honestamente, na minha opinião, eu acho que é uma falsa sensação de controle, sabe, no sentido de que a pessoa acha que ao restringir para ela vai ser melhor, Uhum. mas é aquela coisa, você restringe, você vai sentir mais vontade do proibido Uhum. e, assim, convenhamos, vai sofrer, né. Eu acho Uhum. que quando você restringe uma coisa que você gosta muito, é sofrido também. Porque daí você já começa o ano com a motivação, mas com a punição junto, né. Total, Então total. no fim do ano, além de frustrada, você vai ter se punido o ano inteiro, então. Uhum. E o que pode acontecer no final do ano, se você se restringiu durante o ano inteiro, você vai querer comer o mundo no Uhum. final do ano, porque, Uhum. agora o ano acabou, a Uhum. meta, né, enfim, fiz, não fiz, mas Uhum. é isso, acabou, agora eu posso comer tudo que eu quiser. Eu não sei nem se chega no fim do ano, tá. É, Ali 3 meses no máximo. total, total, concordo. Eh, Você já teve alguma meta relacionada à alimentação? Puxa vida, eu acho que de comer mais frutas, frutas Uhum. variadas, assim, diferentes, sabe. Ah, Que eu comia legal. sempre as mesmas. Aham. Então era meio que, ai, comprar uma fruta, sabe essas importadas, assim, que a Aham, gente não tem sempre, né, no nosso dia a aham. dia? Então sempre que eu ia no mercado eu tentava comprar. Eu não consegui seguir o ano inteiro com ela, mas não com essa intenção de tenho que Uhum. comprar uma fruta diferente, mas acho que eu fui incorporando. Aham, mais E intuitivamente, assim, né, não uma coisa tão smart assim. é, exato. Aham. Então era meio que nesse sentido de, ai, sempre que eu for no mercado tentar comprar uma fruta ali diferente do meu Ah, isso é bem habitual. legal, Aham. é bem legal. Eu acho que essa mentalidade da variedade na alimentação é bem interessante, Uhum. porque, falando de mim até, a única meta que eu tive, assim, relacionada à alimentação, foi quando eu queria, ganhar mais massa muscular, Uhum. e a meta era, tipo, seguir um plano alimentar para Uhum. conseguir, né, ter esse resultado e tudo mais. Mas eu acho que eu acabei me perdendo no processo, como a gente já falou, sabe. Aham. O que é bem comum, Então né. muito. Então, Uhum. assim, aquele negócio de pesar comida todo dia, não que isso seja negativo, Uhum. mas, né, para aquele momento serviu para o meu propósito. Uhum. Mas eu senti que depois que passou aquele tempo, eu me perdi um pouco no sentido de não estava mais tendo essa vontade de provar alimentos novos Uhum. e acabava esquecendo mesmo que a comida, ela para mim, ela é afeto, eu gosto muito, é prazer. Uhum. E aí eu estava só ali, esquenta a marmitinha, come a marmitinha e Aham. tchau, sabe. Então é bem legal ter esse comparativo das 2 metas que são bem diferentes entre Aham. elas, né. É verdade. E, então a última perguntinha aqui do da boca pra fora. Hum. Qual foi a mudança mais simples que fez mais diferença na sua alimentação? Acho que pra até ajudar a galera aí no nas metas de começo de ano. Uhum. Eu vou falar uma coisa um pouco clichê, mas isso que você estava falando mais cedo de ter uma intenção para o ano, uma Aham. palavra, eu senti que quando no ano que a minha palavra foi presença, eu me lembrava com muito mais, eh, intenção mesmo dessa palavra. Uhum. E às vezes, quando eu estava catastrofizando muito, muito ansiosa, tinha a ver com um hábito, né, eu tinha muito mais ansiedade antes, então era meio que de ser mais presente, de lembrar mais, de estar no presente. Acho que Uhum. isso me ajudou muito nesse ano que eu estava com a ansiedade, assim, muito alta, Legal. e aos pouquinhos eu fui incorporando, então é isso, quando eu tinha pensamentos muito acelerados, situações muito catastróficas na minha Uhum. cabeça, Se relembrar de voltar para o presente. eu me lembrava. Aham. Uhum. Então acho Legal. que foi simples, uma palavra, mas me ajudou muito naquele ano em específico, de me lembrar de ser um pouco mais presente, sabe. Uhum. Legal. E pra Muito você? bom.
Pra mim, eu acho que vai muito na linha que a gente estava conversando antes da variedade da alimentação, Uhum, porque eu vejo muitas pessoas perguntando assim: "Ai, que alimento que eu tenho que comer pra eu ficar assim, pra eu ficar com uma saúde muito boa?". uhum, Não existe um alimento milagroso. uhum, Então, pensando nisso, quando você pensa na qualidade da sua alimentação e na variedade, uhum, você já meio que cumpre todos os pontos, sabe uhum, assim? Se uhum, você consome lá, frutinhas diferentes, vegetais diferentes, você já tá tendo ali né, os nutrientes, assim, tem uma variedade maior na tua alimentação que vai cumprir os pontos. uhum, Então eu acho que isso não necessariamente é uma dica muito específica, do uhum, tipo: "Ah, eu comecei a pesar a minha comida e isso mudou a minha vida". Não, é mais simples até. uhum, Questão de, variar mais a alimentação, provar coisas diferentes, uhum. e não diferentes de tipo super diferentes, mas diferentes do teu habitual. Eu acho que isso é Sim. bem importante, até pra gente trabalhar o nosso paladar, né, mais Uhum, assim. Então eu acho que essa dica de variar a alimentação, ela é bem legal e é simples também. uhum. E acho que temos muitas dicas de metas para os nossos ouvintes, né. Sim, com Vocês certeza. podem perceber que dá para encaixar todas essas metas e pontos que a gente falou no episódio de hoje no acrônimo das metas SMART. E dá para ser possível, dá para ser um pouco mais na via do cuidado do que da Uhum, punição. total. E no sentido de talvez te trazer uma nova perspectiva do que pode ser as tuas metas, para você ter um ano um pouco mais tranquilo, um pouco mais, eh, possível de ser vivido sem tanta frustração, né. Uhum. Colocar metas mais realistas, para que no final do ano todo mundo chegue com uma sensação de missão cumprida, e não essa sensação de frustração, Uhum. não conseguir concretizar nada, porque infelizmente a frustração vem mesmo que você tenha conseguido, só que às vezes a gente só não enxerga. E acho que até no sentido de valorizar essas pequenas metas que a gente também consegue cumprir ao longo do ano e não só no início do ano, né. Uhum. Então, que fique aí de inspiração para vocês. Mas a gente quer saber de você, quais são as suas metas nesse início de ano? E você consegue colocar nesse acrônimo? Então conta pra gente, que a gente quer saber. Se você está escutando a gente no Spotify, já segue a gente para não perder os próximos episódios. E se é no YouTube, dá um like aqui no vídeo, que a gente vai gostar muito de saber que vocês também estão gostando de acompanhar. Até a Até a próxima. Vamos próxima! fazer um brinde.